Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Rolecast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Trail Run, né? Então, para falar sobre trail aqui, a gente não podia deixar de conversar com essas duas pessoas aí que vêm promovendo, né? Eventos esportivos aqui com relação ao trail, vem fomentando mais essa cultura de correr nessa serra aqui, que a gente tem muita coisa legal aqui para explorar, né? Nesse Palmas aqui, Taquarussu, né? Então, com a gente hoje aqui, Rafael, Bruno, né? Sejam bem-vindos ao nosso Rolecast, né? Pela primeira vez falando sobre o trail, que é algo que a gente gosta bastante. E sejam bem-vindos. Pô, valeu, parabéns pela iniciativa, né? Pelo mais um projeto aí para fomentar o trail run, né? A corrida em geral, não só trail run, mas a corrida em geral, né? Então é isso, só parabenizar vocês e a gente aqui, eu e o Rafael aqui, que a gente, né, podemos dizer assim, um pouco pioneiros com relação ao trail run, incentivando, promovendo eventos, a Mocó Eventos, né, aí para fazer a coisa acontecer. Então tá aí. Então, obrigado aí pela oportunidade. Agradecer, né? Acho que é muito relevante esses espaços assim que a gente pode conversar sobre corrida, seja de rua, seja principalmente o trail, né? Que é onde a gente está mais atuando. E eu acho que esse tipo de espaço ele sempre tem que acontecer, né? Tem que se desenvolver e cada vez mais. Porque a gente sabe o quanto esse tema é bem explorado em Palmas, né? O quanto está crescendo a corrida de rua, que já é uma tradição no estado, pode-se dizer, e o reflexo que isso ocorre no trail, né? Então é muito interessante a gente ter esses espaços aqui, a gente agradece demais a oportunidade, mais uma vez, né? Também, entre outros, que já ocorremos, só poder falar mais um pouquinho sobre o trail e também um pouco do trabalho que a gente vem realizando nesse sentido aí de incentivo e promoção, né, do E esporte. agora eu tô me sentindo famoso, viu? Já é o segundo podcast, né, que participa, né? Segundo podcast aí, né? Os meninos da máfia aí que tava com um projeto legal. E agora vocês. Nossa, bom Então, demais. bacana. Obrigado pela disponibilidade, né, de Não, ter vindo aqui tranquilo. tirado um tempo para conversar com a gente. E pessoal, antes da gente começar o bate-papo aqui, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, né? Se você está assistindo pelo YouTube aí, dá uma curtida. Agora, se você é como muitos corredores que preferem correr escutando um podcast, gosta de escutar alguma coisa relacionada à corrida, a gente também está no Spotify, né? Então você tem essa opção de escutar ou assistir a gente. Pô, E tem as legal. nossas redes sociais também, né? Para quem não segue, Holy Run e lá no Instagram. E por enquanto a gente só tá no Instagram mesmo, no YouTube e no Spotify. Então é isso. Vamos conversar um pouco sobre o nossos convidados aqui agora, né? E eu gostaria de iniciar perguntando, né, como que começou, né? Essa vontade de correr, de explorar a serra aí, de sair sem rumo. Vocês eu acho que eu já vi algumas vezes, né? Vocês correndo à noite, fica aí até de manhã correndo, né? Tem uns tiros Tem uma loucura que a gente faz, que é os treinos a gente fala o Bacurau, né, que é os noturnos que a gente faz, né? É uma experiência que eu mesmo, particularmente, eu gosto muito de correr durante a noite, né? E fim de tarde, pegar um pouco da noite, ali, eu gosto mais. E essa ideia aí, juntou eu e o maluco aqui e falou, bora, Rafael, bora fazer uns noturnos aí, saindo tipo 11, meia-noite, pra gente chegar em Palmas ou então em outro local com a quilometragem maior, né? Que é entre 40 a 60 quilômetros, pra gente pegar o dia amanhecendo e ter uma visão diferente, que inclusive foi muito bom para os nossos resultados que aconteceu em Cavalcante. Qual foi? A gente é acostumado a fazer treinos noturnos de madrugada com a lanterna, a gente sabia como era que era mais ou menos o terreno, então a gente tinha a segurança de como correr à noite. Então a gente já teve muita vantagem, porque teve muitos corredores que treinam durante o dia. Então quando pegaram aquela coisa da noite, aí estranha um pouco. Aí a E gente prova tem muito isso, né? Você treinar nas condições que vai nas ser realizada a condições que vai prova. ser, justamente, né? Tipo, lógico que a gente for fazer uma corrida no Rio Grande do Sul, a gente, como é que vai correr com o ar-condicionado na cabeça? Não Não tem dá, como, né? né? Mas é. Mas aí que tem mesmo, porque imagina, a gente sofre com calor infernal aqui. Chega num lugar frio, cara, desenvolve muito bem. É. Parece que o rendimento é O maior. corpo Ou não, responde. às vezes também, né? Depende, mas assim, no É. geral, o corpo responde que ó, a gente já tá acostumado com um clima muito extremo aqui. Foi uma das coisas que levou também a gente fazer os longões assim, Noturno. os noturnos, que Aham. era aquela questão, a gente sempre veio, eu sempre curti longão. Eu era da bike inicialmente, não comecei na corrida, comecei na bicicleta. E mesmo na bike eu gostava de fazer longão, passava a tarde pedalando,
correndo, fazia 100, 200, 300 Isso há quanto tempo atrás? Você? Nossa, acho que tem o quê? Deve ter uns 4 anos, que acho que na corrida mais intensificamente mesmo, deve ter uns 5 anos, mais ou Já menos, que eu 5 tô anos, na prática exclusivamente da corrida. Ah, tá. Mas Deve ser mais ou menos asfalto ou isso aí só treino mesmo? Não, asfalto, eu gosto muito dos dois. Aham. Apesar de não ter muitos treinos em asfalto, eu gosto. É que na bicicleta eu gostava muito das duas também. Eu gostava da mountain bike, gostava da speed. Sempre me dei bem nessas duas áreas, sabe? E o longão veio da bicicleta. Eu ficava o dia inteiro pedalando, fazia 100, 200, enfim. Quando partiu pra corrida, eu falei, por que não? E a gente tem essa questão do clima, né? Esse sofrimento da gente aqui de correr, seja de manhã, não importa. Deu 7 horas da manhã, o sol já tá com aquela raiva de como se estivesse meio-dia. Você já sai com raiva, né? Mas já sai com raiva. Então eu falei, vamos fazer, já que a gente já tinha um histórico também de estar fazendo esses longões assim durante o dia, tal, vendo amanhecer. Eu falei, vamos fazer à noite então. E puxa também essa questão do treino, né, para condições de prova, que é bem interessante. Às vezes você vai fazer prova de 40 quilômetros, você já sai de madrugada, né? Como aconteceu em Cavalcante, por exemplo. Provas maiores de 50, 70, 100 quilômetros, aí você vai com certeza pegar a noite correndo, como muitos colegas nossos aqui conhecidos já tiveram, já fizeram. Então, daí a importância de a gente fazer esses treinos noturnos e não só para isso, entra também na questão do incentivo. Eu e o Brunão, quando a gente juntou as ideias para poder montar os eventos, idealizar tudo isso que a gente está construindo até agora, a gente levantou uma bandeira de incentivo. Antes, o Brunão já corria, já tinha já tem um histórico dele. Eu já corria, já tinha o meu histórico. E uma coisa que eu percebi em Palmas era... Teve uma época que eu me lembro bem que a gente tinha um movimento do trail um pouco mais forte. A gente sabe que a cultura de corrida de rua em Palmas é muito forte, isso é antiga. E eu lembro que tinha um movimento mais forte assim no trail, que ele deu uma cessada durante um tempo e agora estava voltando forte, com né? muita força. Mas eu lembro de um tempo assim, de ele ter cessado um pouquinho, que eu treinava em diversos horários e não via ninguém, sabe? Chamava e às vezes não tinha muitas pessoas que aderiam para aquilo ali. E a gente juntou e falou, vamos mostrar que é possível a gente fazer uns giros noturnos, vamos despertar essa vontade na galera e puxar, certo? Para que conheçam os pontos. O Brunão, ele desenrola as trilhas, se perde de vez em quando. Se perde. É um gravador, né, velho? Perde de vez em quando. Acho que Eu não posso nem falar nada. Eu tô Pedro falando Alves Cabral, para chegar no Brasil, teve que se perder no maratona para chegar aqui. Entendeu? Perdido mesmo sonho da história. Eu falo Você sacanagem. tá perdido, tá explorando. Tô explorando. Quando você vê assim no Strava, coloca assim, treino explorativo, pode ter certeza. Tava perdido explorando. Não, Não sabia nem pra onde tava indo. Esse negócio de explorar, até eu fico mais à frente mesmo, porque se não explorar, não tem trilha, cara. Entendeu? A gente fica só, o estradão, entra aqui e sai ali e tal. Não, a gente tem que pegar nas trilhas, a gente descobre. Que nem agora, e o Rafael, sábado passado, a gente explorou um lugar que, putz, a gente tá preparando uma cereja do bolo para o povo conhecer Taquarussu de outros olhos. A gente tá saindo dentro de um complexo de cachoeira. Tipo, a gente conseguiu achar o quê? Umas 4, 5 cachoeiras. Umas 4, 5 cachoeiras. Um complexo cachoeira, saindo numa vereda, numas pedras, umas coisas lindas, sabe? Lembrando até um pouquinho a vegetação, assim, quando a Chapada dos Veadeiros. Lembrou até uns pontos ali, lembrou as rotas que nós pegamos em Cavalcante, por exemplo, sabe? E assim, uma rota sensacional justamente por conta disso, essa exploração. Eu já sou mais do estradão, confesso. O Brunão, ele já tem essa pegada mesmo de entrar, ver os mapas, explorar. E eu já sou, até quando eu chamo galera pra correr, o povo já sabe, vixe, Maria, vê o Rafael com estradão. E sem contar que já tomei assim, problema, já tive muito problema com essa coisa de explorar, de cair em buraco e não conseguir sair, e dar de cara com onça preta, assim, mas não, lógico que longe, num lugar assim, bem assim, estradão aberto, inclusive. E pelo cerrado aqui, né? Pela quantidade de animal aqui, eu acho que acontece até pouca coisa, né? Assim, acontece até pouca coisa, justamente. Até pouca coisa, mas... Tem muita área preservada ainda, inclusive próximo da cidade, você vê uma movimentação de animais selvagens assim muito grande. E realmente acontece avistamento de onça, por exemplo, assim, deve ter muita, né? Deve ter em Taquarussu você ainda tem um pouquinho mais a Sussuarana, né? Que aparece um pouquinho mais de frente. Mas assim, ainda assim é raro.
particularmente, eu nunca vi. Mas teve colega já de bike, sair de madrugada, já viu uma lá naquele primeiro pier, o prêmio pier não, é aquele primeiro mirante. de Aí dá até Taquara uma do Sul. apertada no passe, né? Nossa, Bate RP, né? Ali é onde o cara pega o recorde, o pessoal. Bruno, voltando um pouco lá, né? De quando você começou a praticar trail, né? O que te motivou a isso? Você começou assim, vou correr, juntou uma galera e... Cara, então, assim, desde criança, eu falo pra todo mundo, assim, que realmente o esporte salva vidas, né? Eu tive uma base, assim, eu morava em Olinda, tá, muito vulnerável, assim, à criminalidade, sendo que eu gostava muito dessa coisa de estar ali no mar, envolvido também ali com a coisa de skate, patins, coisa de litoral mesmo, né? E bicicross, eu praticava também. Aí eu tive um padrasto que ele era professor de educação física e me jogou dentro desse mundo do esporte. Ia para natação pedalando, nadava, voltava pedalando e às vezes assim eu brincava com futebol, nunca fui muito do futebol, mas aí depois eu comecei a dar umas corridinhas em praia. E sempre tive essa cabeça assim do esporte, né? E graças a Deus correr em sai. praia é maravilhoso. Assim, é mais calçadão, né, e tal. E jogava bola ali no mar e tal. Aí o que é que acontece? Quando eu cheguei em Gurupi, quando eu saí de Olinda que fui pra Gurupi, eu fiquei meio perdido sem saber o que é que eu ia fazer. Pô, o que é que eu faço aqui, cara? Eu não conheço nada, não vou correr. Aí comecei a correr e tal. Aí entrei no mundo do mountain bike. Só que no mundo do Então mountain bike... vocês dois têm isso em comum, né? A maioria das pessoas, ela começa ali na bike, depois vai pra, né? Liga pra corrida. Vai pra corrida, só que aconteceu um negócio, eu precisava sair da obesidade, cara. Eu tava com um problema assim legal. eu tava com 119 quilos, inclusive se for no meu Instagram lá, tem a foto lá e tal, até serve de incentivo com relação a isso aí. E foi assim, cara, foi uma coisa muito... cansava pra colocar o tênis, tudo me incomodava, só que eu era distribuído, nunca foi aquela coisa localizada, né? E o que acontece? Calças rasgando, aquela coisa incomodando, cara, sabe? Tipo assim. E até que eu peguei e falei, não, vou ter que correr. Tem que fazer alguma coisa. Lembro que eu cheguei na loja de um amigo meu, comprei um tênis e falei, amanhã eu começo a correr. Minha primeira corrida foi 500 metros. É. Então, as pessoas elas têm que ter um negócio que é o seguinte, pô, imagina, você passou esse tempo todinho, tipo assim, sedentário, né? Você ferrando o seu corpo. Aí as pessoas já querem começar a correr amanhã 10 quilômetros. Cara, vai machucar, vai parar, vai desmotivar e vai falar, corrida não é pra mim. Não, velho, corrida é pra todo mundo. Entendeu? Eu acho que isso até é um pouco sobre a bike também, né? Porque eu tava até conversando com um amigo hoje correndo, né? Ele tinha o mesmo problema de sobrepeso. E como ele tinha muito peso, ele não aguentava correr muito, né? Então ele começou a andar de bicicleta para depois começar a Pra correr. poder emagrecer, Deu uma né? secadinha Aí, na bike. então, aí o que é que aconteceu? Quando eu peguei e comecei a correr, eu não tô mentindo, cara. Foi coisa de tipo, em 2 meses eu tava ganhando eu lembro que eu ganhei uma prova aqui do Gustavo Borges, que fez na época, que era o Cerrado Extreme, alguma coisa assim, em segundo lugar, ali e tal, e aquilo ali me motivou. E eu saí em média de uns 4 a 5 meses, eu saí de 119 e cheguei na minha casa dos 80, cara. Nossa, muito Entendeu? bom. Foi muito rápido. Mas isso aí, o que é que envolveu dentro disso aí? Uma alimentação, cortei o álcool, intensifiquei a corrida, intensifiquei a bike, corria de manhã, pedalava à tarde, e nisso. Mas o estilo de vida muda Muda completamente, né? completamente. Automaticamente Até você você já... mudou. Você, pô, quando te conheci, então, inclusive, parabéns aí. Você foi nas minhas as primeiras incentivos ali de corrida, que foi na época da Azimuth, filmar. Eu falando, bora correr, filho, Quer anda saber aí. só de beber, né? Parou, só chegava para conversar comigo com o Heineken na mão então, sempre eu quis mais desafios. Aí não é tanto que eu fiz Ironman, atravessei a Ilha do Bananal, os 100 quilômetros da Ilha do Bananal correndo, que tem até documentário também. Fiz expedições de caiaque, que foi de Peixe a Porto, a Brejinho, de caiaque, e sem contar que também Lajeado, a Pedro Afonso. Então sempre fui um multiesportista. Só que quando eu falo de corrida, cara, de trail run,
é o momento onde a gente se encontra, que você sabe Onde os como é olhos que brilham, né? é o momento que eu não gosto de... Até eu escuto muito pouca música. É o momento que eu gosto de escutar o mato, o barulho da pisada, aquela coisa do bicho passando, o cheiro do mato, o amanhecer, o anoitecer, aquela conexão da saída. As pessoas têm que começar a correr em trilha para começar a observar isso aí. Não a questão só do asfalto, que você só olha para frente e vai de embora, e velocidade, vendo o né? carro, a vulnerabilidade do perigo, aquela... Não, e a trilha não te transmite isso. Pelo contrário. Imagina se chegar em Itaquaruçu, correr, aproveitem essa coisa da Mocó Eventos para conhecer Itaquaruçu de outra forma, que é você pegar, correr, ir para uma trilha, para os mirantes, se identificar com aquilo ali, depois tomar um banho de cachoeira e fazer justamente aquela interação, Sim. entendeu? Então é isso aí, a história é essa. Bruno, Rafael, na verdade, a gente falou agora de um gancho, né, sobre a Mocó Eventos, né? Eu queria que vocês falassem um pouco a respeito de como surgiu, como foi a ideia, né? O que motivou a criação, né? E qual que é o intuito da marca, né? A Mocó Eventos, ela começou a partir da nossa amizade, né? Ela surgiu aí. Na verdade, a ideia dela surgiu a partir da conversa. O Brunão tinha o sertão nordestino lá em Itaquaruçu, né? E aí a gente conversou, sentou e papo vai, papo vem. E a gente se identificou nesse sentido, né? Eu já estava na prática da corrida há um tempo. Já fazia bastante exploração aqui nas trilhas de Palmas, já estava ali na ativa, né, com treinos intensivos e tal. E quando a gente sentou para conversar, a gente viu as coisas em comuns que a gente tinha. Eu falei, cara, vamos partir dessa ideia, vamos começar a fazer esse movimento aqui em Palmas. Foi justamente no período que eu observava que não tinha tanta procura assim, sabe? Eu chamava, eu sempre estava treinando em diversos horários, de madrugada, de manhã, eu não via esse movimento com tanta força. Eu falei, cara, podia ter mais, porque a gente tem um acesso muito rápido, muito fácil aqui para a serra. Palmas é perfeito. Palmas é perfeito para isso. Você tem tem a cachoeirinha ali aquele circuitozinho do Araras, Sim. tem Cachoeira da Janela. Então a gente tem uma acessibilidade muito facilitada aqui para a gente praticar o esporte, seja ele qual for. E o trail ainda mais. Pouca coisa que 6 quilômetros você já tá ali no estradão, você já 3 quilômetros que você rode ali, você já tem uma trilha sensacional, você já tem os mirantes sensacionais também. Tem trilha dentro de casa. Dentro do César Mar, que a pessoa nem... Tem muita gente que nem sabe. A pista 3 ali, poxa, a trilhazinha super técnica, boa pra treinar. Então a gente foi conversando, foi, cara, e o Brunão, assim, deu certo, porque o Brunão sempre foi um cara da iniciativa, da criatividade. Fazer, né? Bora fazer, entendeu? E foi ele que me puxou pra esse mundo, assim, de organizar, de produzir, sabe? Não, vamos mostrar que que aqui tem potencial. Então a gente despertou para esse potencial de Itaquaruçu, principalmente. Por quê? Por que Itaquaruçu, né? Que acho que Mocó ela tá intimamente ligada com Itaquaruçu. Vocês moram lá? Brunão mora Eu moro lá lá. e eu tenho uma casa lá. E eu sempre tive uma relação com Itaquaruçu desde a minha pré-adolescência. Entendeu? Então eu sempre gostei do distrito, sempre tive excelentes experiências lá. E não só envolvendo o esporte, antigamente aquela loucura de adolescente, ia lá pra tomar curtir as cachoeiras, então sempre tive uma relação bacana. Depois que me casei, continuei tendo, com minha esposa também tem relação com o Taquaruçu há de muitos anos, então tudo meio que tava chocando para que realmente a gente desenvolvesse um trabalho ali. E a gente, o Brunão com o comércio, eu tenho casa lá também que é de locação, Airbnb, e a gente acabou se envolvendo com essa questão turística, entendeu? E é um esporte que estava esquecido, né, cara? E tava um pouco esquecido. Porque querendo ou não, a gente que promovia antes, depois que paramos de promover, pô, ninguém mais estava... Pois é, isso que eu ia perguntar agora. Hoje é só vocês que fazem Pois isso. é, e aí deu uma quietada. Tem outros, tem o Edion, tem os meninos do quem mais? O menino que tá hoje, que tá mexendo mais com trail aqui, é mais na área, mas a questão é o Edion, né? Aí a gente viu que aquilo ali, fala, pô, não, cara, bora incentivar, bora motivar. Bacana. Tem potencial bacana, vamos fazer, vamos começar com cautela. Uma coisa que deu certo também foi porque também o Rafael, ele é um pouco mais retraído, eu sou mais avançado, então a gente conseguiu achar um equilíbrio em cima disso aí. Então, ele respeita a parte dele, eu respeito a parte dele, ele respeita a minha parte. Não que a gente necessariamente tem partes, não é isso. É porque quando você tem uma parceria que dá certo,
automaticamente cada um acha seu canto. É. Cada um acha seu lugar. Lógico que a gente não pode também tomar a decisão só, não, é junto. Tem a criatividade e o E a gente, polimento querendo da ou não, criatividade. eu e o Rafael, a gente também não Basicamente toma isso. decisão juntos. A gente toma no coletivo. Até as pessoas que estão em volta, nosso público, tomam a decisão por nós. Porque como é que a gente faz para organizar? A gente tem que entender primeiramente o nosso público. Qual que é o nosso público? Eu e o Rafael adoro ultramaratona, mas se eu e o Rafael for fazer uma prova de ultramaratona, eu vou contar nos dedos aqui quantos vão. Entendeu? Pra quê? Pra ganhar o quê? Não é o quê? Um souvenirzinho? Eu sou maratonista? Não, não é essa a proposta. O objetivo é fomentar mais. E, né? a Mocó veio nesse sentido. Quando a gente começou a fomentar a Mocó, ela nasceu muito natural, assim. Foi natural, não foi nada forçado, assim. Não... Das bandeiras que a gente levanta hoje, como nós temos um carinho pro Taquaruçu. Isso aí a gente... você pode ver, assim, as atividades que a gente realiza, pessoais... seja de lazer, seja os treinos, são em Taquaruçu. Menina dos olhos, a suma maioria delas. Então, esse carinho por Taquaruçu, essa visão para o incentivo do esporte, do turismo, vendo a potencialidade do distrito, muitas vezes não explorada ou não muito bem explorada, tudo isso culminou da gente começar a trazer esse movimento do esporte para a região. Eu acho que o movimento todo assim, acho que é unânime esse entendimento de que o esporte ele transforma. E a gente já conseguiu transformar muita coisa lá em Taquaruçu com o nosso movimento. A gente, por exemplo, a própria praça, que às vezes amanhece de domingo de uma forma não tão bacana, com uma vibe assim, às vezes não tão interessante para uma cidade que é turística, e a gente de repente amanhecer com a praça toda organizada, toda bonitinha, com corredores, mostrando que tem chegando, saúde, todo mundo chegando assim, ó, uniformizado, com kit, movimentando famílias o comércio, estendendo cangas ali para sentar com os filhos, uma mesa de frutas. Então, tudo aquilo ali são elementos que a gente quer mostrar para o pessoal de Palmas e os turistas que não conhecem Palmas ainda, ou Taquaruçu, que existe uma potencialidade muito grande ali você fazer um turismo bacana, um turismo esportivo. E a Mocó surgiu com essa ideia. Esse turismo esportivo é muito pouco explorado, na verdade, né? A gente foi para algumas provas fora de Palmas agora, né? E você acaba conhecendo a cidade de uma outra maneira, né? Com outros olhos. Você vai em lugares ali que você, turistando, normalmente você não iria, né? Isso. Então é algo que está muito forte. E eu acho que isso é muito pouco explorado aqui, inclusive, né? Exatamente. Você pega a Chapada dos Veadeiros, Chapada Diamantina, o pessoal explora muito essa questão de... Turístico, cara. Turístico. E isso atrai público, isso atrai movimento a economia do lugar, né? Então... As pessoas acham que tinha que enxergar isso com um olhar é complicado. A nossa luta lá a nossa é constante. Aí a gente, com esse sentimento, a gente já corria, fala, cara, vamos fazer? Então vamos. Então a gente já, como eu falei, ela nasceu tão natural porque a gente só juntou elementos que a gente já tinha uma visão, uma preocupação e a prática, que era do próprio esporte. Sim. O Brunão já fazia os treinos dele, eu já fazia os meus, a gente já fazia o treino junto. O Brunão já sempre pesquisou, sem intuito nenhum, por exemplo, de fazer uma prova específica, mas sempre estava lá pesquisando o mapa, vendo, cara, eu acho que tem uma cachoeira aqui, acho que tem uma coisa que liga esse ponto aqui, vamos conversar com fulano, vamos conversar com o fazendeiro, pedindo orientação. Temos acesso lá, pedindo muito fácil acesso, também, sabe? Conversando com a população, conversando com os proprietários. Comércio também. Comércio, que trazer... E o povo recebe bem isso, o pessoal povo, lá, né? O povo, no geral, o que acontece? Com relação aos acessos que nós temos com cachoeiras e mirantes, existe uma boa receptividade, sabe? Porque a gente sente o interesse do pessoal fazer com que aquela área dele seja conhecida. Com relação ao comércio em si, você já citou bem assim, quando a gente viaja para um lugar turístico através do esporte, como acontece na Chapada, Sim. e Mucugê, por exemplo, eu gosto de usar o exemplo de Mucugê, você vê o comércio mais envolvido ali, em prol daquele evento, porque atrai um grande número de turistas. O que tem em Taquaruçu é ainda um movimento um pouco tímido da participação do comércio nesse sentido. Mas está vindo pro jogo. jogo. Tá vindo. Isso é importante, O né? Tour Taquaruçu agora mesmo, a última edição. Foi um exemplo disso. Foi um exemplo disso, 16 de fevereiro. Foi muito bom, o público começou a vir. O pessoal o comércio começou a perceber, olhar, né? Tanto que hoje já está começando a procurar. Vamos dar uma olhada, atenção aqui pro Rafael e pro Bruno, para a gente fazer um negócio aqui para apoiar. Então, partindo daí, lógico que se você pegar uma referência de uma prova que ela é altamente turística, que o público se envolve, que é a da Chapada Diamantina, que é a de Mucugê, né? poxa,
Se você vê, quando você entra, a pessoa já te olha e fala, você é da corrida. Então, já O tratamento é tratamento diferente, já é né? diferente, entendeu? Então, isso aí tá acontecendo, já tá começando a acontecer em Taquarussu, né? Tanto que tem gente que chega para mim com o Rafael e fala, pô, obrigado, cara, a galera da corrida veio aqui, veio quantos? Não, veio 20, veio não sei o quê, então, e aí, mas mereceram, vocês deram atenção? Não, demos, é porque também tem uma coisa também, tipo assim, o turismo em si, ele envolve uma cadeia, né? Sim. Por exemplo, a gente tá levando o turista para lá. Ah, mas é de Palmas, é turista, cara. É turista. Tá vindo para gastar lá, entendeu? Então, o público também, o público não, o comércio também, ele também tem que, tipo assim, saber receber esse turista. Sim. Não é só chegar bem assim, bom dia, tá aqui. Não, é conversar com o turista, acolher ele, chamar. Por quê? Porque quando o turista sair, ele vai ter uma referência. Poxa, aquele cara daquela padaria, aquele cara daquele comércio me atendeu bem, é lá que eu vou comprar, é lá que eu vou consumir. Então, o turismo em geral, os empresários também ele tem que se adequar justamente a como é que está o mundo hoje, cara. O mundo hoje não me entra na cabeça, tem lugar lá em Taquarussu que não aceita Pix, Assim. entendeu? Não, só qualificar, dinheiro. né? Tem que qualificar o pessoal para receber também o E turista. lógico, então tem uma série de coisas. Então, quando eu falo isso pro público, o Taquarussu em geral, abraçar o turista. Sim. Entendeu? Então, é isso. Você comentou sobre a prova que vocês realizaram, o treino, não sei, foi prova? Foi o Tour Taquarussu. O Tour Taquarussu, O Tour Taquarussu, ele começou com... Não sei se é essa a sua pergunta. Desculpa, Não, sim, tá? porque eu queria saber primeiro, né, quantos anos vocês, Aham. a Mocó tem, né, e quais as provas que vocês realizaram só para situar o pessoal. A Mocó tá com 3 anos, né, pô? Eu acho que a Mocó tem uns 3 anos. E a gente já realizou, veio o Taquarussu Trail Run, primeira edição. Aí veio o Tour Taquarussu, primeira edição, que já estamos indo para a quarta. Aí a gente fez a do Cantão, né? Fizemos a do Cantão lá, que foi bacana, foi Corredores muito do legal. Cantão, a foi bem corrida do bacana a Cantão. experiência. Fizemos a corrida aqui em Palmas. Aí fizemos também Taquarussu, segunda edição. Taquarussu, segunda edição. Aí viemos com outra pegada, que essa daí é a nossa, que a gente tem um cuidado muito especial, que é a nossa parceira, que uma certa vez eu tava, né, quando 011 me ligando, e eu sem saber, eu falei, esses caras bandidos, Tá cobrando. cobrança, não sei o que e tal. Beleza. Quando vê, simplesmente a track field, diretoria geral lá, ligou para mim para apoiar e chamar os corredores, porque eles têm um circuito, né? Que inclusive vai ter uma corrida lá no aeroporto com a track field que apoia. E eu falei, fiquei, nossa, eu liguei pro Rafael, sabe quem foi que ligou, o pessoal da track field e tal, não sei o quê, bora fazer, sobe morro. Então a sobe morro, ela foi um sucesso, ela vai ser um sucesso. E eu não consegui nessa prova e a camisa é muito legal. Não, né? a camisa, Muito e a bom. camisa, cara, é engraçado que a camisa, ela virou, tipo assim, dia a dia. Tem cara que eu tô vendo em trabalhar com a camiseta. A camisa ficou linda. Entendeu? Muito legal. Linda a camiseta, tecido excelente. Vai ter a segunda Estabeleceu edição. uma parceria bacana o pessoal da Track Field de Palmas aqui com a gente. Então foi muito bacana, assim. E a gente vê nesse movimento também podendo explorar os dois lados, tanto a prova quanto os desafios. Sim. É uma coisa que é até interessante a gente falar, porque esclarece muitas questões. A Mocó, aqui tem a diferença, né? Tem diferença. A Mocó, a gente realiza as provas, né? Pódio, medalha, a premiação, kit, chip, tal. aquela coisa toda. E tem os desafios. Que os desafios é justamente para a gente incentivar. A gente sabe que o movimento ele tá crescendo, a galera tá querendo conhecer. Como a gente falou inicialmente, a corrida de rua em Palmas está muito grande. Sim. E isso se espelha também. Então a galera que está começando a corrida de rua e tem um volume de pessoas gigantesco fazendo isso, o reflexo disso é a quantidade de pessoas que vão nas provas que estão acontecendo, seja elas grandes provas ou nem tanto, mas a gente está reunindo aí, às vezes, 1.000 pessoas numa prova de rua, bastante gente, 5, 10 quilômetros. E você tá vendo essas pessoas despertarem pro treino, justamente porque tem pessoas que estão treinando lá. Não falo só de mim, do Brunão, mas a gente tem assim um grupo de amigos, prós, que a gente tá puxando, e as pessoas vão acompanhando os stories, vão vendo que existe um movimento. E desperta a curiosidade. Cara, eu quero correr em Taquarussu, como eu vou fazer isso? Como eu faço? Então a gente partiu a partir desse contato do pessoal da Track Field,
a gente elaborou esse formato, vamos fazer os desafios, que é justamente isso. É a mesma estrutura, é o mesmo cuidado, a mesma atenção, só que a gente abraça as pessoas que querem iniciar, querem ter essa experiência. E nesse questão de desafio, você não tem o troféu, você não tem o pódio, você tem experiência. É uma coisa que a gente tem aquela experiência um pouquinho que a gente tinha do Tutaquaruçu, que era justamente iniciou com um grupo de amigos ali juntando para explorar, para conhecer os pontos, né, para mostrar, descobrir juntos e a gente gerar essa experiência. Foi o que aconteceu com a Sobe Morro. Ó, vamos trazer essa experiência num trajeto bacana, que a pessoa tem o prazer de explorar, não vai sofrer um desgaste desnecessário, uma rota cuidada, planejada, pensada, porque a gente tem um cuidado extremo nessa questão. Quem faz as rotas somos nós corremos as rotas, experimentamos, conhece. A gente corre pensando no atleta que vai passar por ali. É uma pessoa experiente, como é que ela vai se desenvolver nisso aqui? É uma pessoa não experiente, como é que ela vai se desenvolver nisso aqui? Então a gente tem todo esse cuidado. Quando a gente faz a rota, é pensando no público que vai correr naquele percurso. E os desafios veio para isso, para que a pessoa tenha um primeiro acesso, de repente, para aquela experiência bacana. E aí despertar para a prova. Isso é muito legal, porque assim, a corrida, querendo ou não, ela é meio que de grupos, né? E é meio que fechada, né? Isso abre porta para quem não tá em grupo nenhum conseguir entrar na corrida. Entrar num grupo só, que é o da Sobe Morro, por exemplo, que a gente tá citando aqui, né? São vários grupos. O Tutaquaruçu também. O Tutaquaruçu que veio no mesmo formato. E o planejou lá o trail é um pouco mais complicado, porque diferente da cidade que você só sai e corre, você precisa conhecer. Exatamente. Então, precisa conhecer. É importante assim. Então precisa se equipar também. A gente deixa aqui falar aqui sobre a questão também de equipamentos, né? Apesar que você vai fazer, vou correr 5 km, vou correr 10, sei lá, 15, 20, 30. Mas quando você for participar de uma prova, a pessoa, tipo assim, se equipar com o devidos, mochila de hidratação, acho que é a primeira coisa, cara. Porque vai acontecer provas, no nosso caso mesmo, que a gente tem só tambor de água, cara. Tambor com gelo, água potável e tal, tudo higienizadozinho, de boa, pode beber tranquilo. E a maioria das provas de trail vai ser assim, não vão te dar um copinho de plástico. As pessoas estão esperando isso por nós, não vamos colocar copinho no percurso, cara. Não vamos, por quê? Uma coisa é você pegar o copo e jogar ali. Tem gente que vai sair com o copo e vai jogar. Na verdade, nós tivemos essa experiência na Taquaruçu. Foi muito ruim. E assim, a gente utilizava as garrafas. Por como nós paramos? A gente orientava que as pessoas elas descartassem as garrafas após o uso. No lugar de pegar. Ou no lugar da lixeira. Ou já sabendo que às vezes a pessoa sai agoniada, a gente tem disso, a gente orientava assim, pelo menos jogue no estradão. Porque a gente vai passar, o pessoal vai passar recolhendo, a gente vai fazer toda a limpeza. O que aconteceu? Aconteceu que depois de um mês, passado a data da prova, a gente ainda encontrava garrafas dentro da mata. Dentro da mata. Entendeu? E detalhe, a pessoa quer saber? Jogava com água dentro. Então, isso gerou pra gente as pessoas até questionaram pra gente por que a gente não coloca os copos. E até aproveitando a oportunidade para explicar, porque isso gerou um desgaste na gente. Porque assim, Taquaruçu, todas as propriedades que nós passamos são particulares. Sim. A gente entra em negociação, então tem toda uma tratativa para que o atleta passe ali, seja na prova, seja no desafio. Isso gerou pra gente um desgaste com os proprietários. Então a gente, a partir daquele momento, eu falo assim, cara, a gente como corredor, e principalmente utilizando da natureza para fazer o nosso esporte, a gente tem que ter um cuidado com aquilo ali. E a preservação e o cuidado com o lixo é o essencial para qualquer corredor. Então a partir daquele momento a gente coloca, cara, vamos procurar uma forma mais ecológica, uma forma mais bacana de trabalhar com isso aqui, onde nós colocamos os galões. E orientamos e aproveitamos o espaço aqui também para falar, galera, o pessoal que está começando, o pessoal que já é experiente, na trilha, no trail, é diferente. Na rua você vai encontrar a galera com copinho na mão, beleza. Só que no trail você tem que ter sua garrafinha. É obrigatório. E acha que é exclusividade daqui de Palmas, não. Qualquer prova que você for fora aí, qualquer prova. Tem prova que distâncias vai percorrer sem ter um ponto de hidratação, que o diretor técnico fala assim, galera, vocês vão passar por um rio, água é massa, bacana, pode beber lá que é tranquilo. E sem contar que é o trail, leve seu lixo. A mochila também serve pra isso, pra você colocar seu lixinho. Nada de uma paçoquinha, jogar o... Não, então tem que ter essa conscientização ambiental. Que nem aqui,
Eu tenho um projeto que um dia eu vou botar para executar esse projeto e chamar várias pessoas dos grupos, formadores de opinião, para fazer um projeto chamado Limpa Limpão. Oh, Para ao boa. invés da gente sair só correndo limpão, a gente ir para limpar aquilo E lá. como tem lixo lá, né? Então, cara, é complicado. Então, tipo, é uma coisa que a gente tem que cuidar, né? Apesar de, às vezes, a gente fala bem assim, o cuidado e tal. Beleza, e a gente não tomar certas atitudes, tomar a frente para fazer isso aí, para ter o cuidado, porque a gente tem a cabeça o seguinte, o lixo não é meu. O lixo tá ali, colocar ali, então o cara que pega o lixo dele. Então, mas não é isso, entendeu? O projeto é justamente para a gente manifestar, levantar isso aí para as pessoas cuidar daquilo ali, porque não é que vai acabar um dia, mas não tem por que ter lixo dentro da trilha. Não, e outra, assim, você tem que preparar o lugar para quem vai chegar, né? Você gostaria de chegar num lugar sujo também, Não, né? Então você vai se exatamente. preparar o lugar para a pessoa Isso. que for depois de você encontrar o lugar da maneira que você gostaria de encontrar ele, né? Isso mesmo. Então isso é muito importante. É. A gente falou agora dos desafios, né? Falou das provas. Desafio e treinão é a mesma coisa? O desafio boa você ter perguntado. O desafio e o treino, eles são bem parecidos. Qual a diferença? O treino, a gente. Já é um costume a gente fazer isso, também é um movimento de incentivo que a gente faz pra galera conhecer Taquarussu. Ele veio na mesma pegada como acontecia o Tu iniciou dessa maneira, e nós, aproveitando o gancho, a gente está construindo algo, certo? A gente vem trabalhando para evoluir, para crescer, para oferecer bons produtos, Sim, certo? perfeito. A gente entende que o que a gente faz é uma prestação de serviço, então a gente tem um cuidado muito grande com essa prestação. Então, o Tutaquarussu, ele cresceu de forma que nós melhoramos o produto, que antes era um encontro de amigos, para explorar Legal. Taquarussu, e nós transformamos aquilo em um evento, graças aos nossos parceiros, graças à nossa organização, à nossa busca por isso. E nós transformamos o Tu no que foi o que agora, né? Um evento. O treino, a gente também movimenta Taquarussu nesse sentido, mas o treino ele não é um evento. Tá? É até interessante a gente pontuar isso. O treino ele não é um evento. O treino é uma junção do pessoal, a gente organiza, a gente coloca a mesa de frutas, a gente escolhe um local. É um treino bem preparado. A gente tem um cuidado com o ambiente, faz a trilha, mapeia a trilha, só que você não vai ter toda aquela estrutura de um evento. Sim. O que seria uma prova, no que seria o desafio. Perfeito. Então a gente realiza esses treinos que também é pra galera conhecer, pra galera às vezes tá com sua planilha ali, porra, preciso pegar um estradão, mas às vezes a pessoa tá sozinha, não tem um parceiro, queria correr em Taquarussu, mas às vezes não sei onde correr, e aí de repente vem o treino. Pô, massa. Entende? Então o treino, assim, ele é uma coisa, vamos colocar, simples, mas ela é bem cuidada. A gente tem atenção ali, ó, vai ter a mesa de frutas, a gente procura Tem o café da manhã. café da manhã, procura ter Um local bacana. um local bacana. Com música A e tal. trilha, a gente, vamos colocar o pessoal pra colocar aqui no Mirante, numa Não é só cachoeira. treinar, vamos se encontrar em tal lugar e vamos embora. Não, Tem uma estrutura, tem uma estrutura, tem uma organização. organização. A pessoa só não vai ter aquela pompa, como acontece nos desafios, né? E nas Ó, provas. assim, falando de Mocó, sempre que eu e o Rafael for fazer um evento, sempre a gente vai fazer uma coisa bacana. Entendeu? Que é o público, é uma prestação de serviço. É uma coisa que a gente tá, tipo assim, cuidando daquilo ali, justamente para ter referências boas, ao invés de, pô, o cara pegou, botou lá treinão 21 quilômetros e de repente não tinha nenhuma água, não tinha nada e tal. E não é isso. Porque de um treinão desse, alguém pro desafio, alguém pra prova. Abre portas para outras coisas, para ver que realmente. E até aproveita o gancho que você falou do treino, não sei se eu tô me antecipando um pouco, pra falar assim, que a gente tá divulgando o treino agora do dia 6. Sim, né? já ia te perguntar que dia que vai ser, né? Justamente, a gente tá fazendo o treino de 21 quilômetros no dia 6 do 4. Vai ser lá em Taquarussu, a Na gente Casa vai do dar a Artesão. Casa do Artesão, um espaço bacana. muito bacana, certo? Que a gente está preparando lá, então vai ser um treino. Aproveito o espaço para esclarecer que esse treino, a gente focou nos 21 quilômetros para as pessoas que já têm um preparo. Eu falo isso porque eu tive uma grande procura de pessoas que às vezes queriam se desafiar, e eu aproveito a oportunidade para dizer que a gente às vezes faz uma filtragem que não é que a gente esteja segregando ou barrando, mas de como a gente tem uma preocupação na experiência que aquela pessoa vai ter, então a gente geralmente faz uma filtragem. E a gente teve muita procura de pessoas que queriam se desafiar, mas eles tinham experiências de
correr às vezes só 10, 9, 8, 5 em asfalto e ainda não tinham tido uma experiência de um estradão com altimetria e queriam participar dos 21. Aí eu falei, ó, conversando. A exigência é bem maior. Guarda um pouquinho. Então, assim, eu queria até aproveitar para reforçar essa questão. Quando a gente faz essa filtragem, não é para barrar, não é para desmotivar, muito pelo contrário. É na preocupação de uma experiência boa. Porque não adianta também a pessoa ela querer experimentar algo, chega lá, um solzão enorme, ela não tem aquele preparo, uma subida não que se você vai. hidratou Você vai de zero já. O primeiro subidão já tem 300 metros. Não acaba nunca. Vai ser uma experiência negativa. Vai ser uma ela experiência negativa. então, A pessoa vai se lesionar, às vezes a pessoa tá seguindo sua planilha toda certinha ali, de repente, por uma brincadeira do final de semana, acaba passando 2 semanas, uma semana lesionada. Até desanima. E até desanima. Então a gente tem essa preocupação. Então eu digo assim, para todo o pessoal que tá assistindo a gente e tal, que quer conhecer, quer iniciar, nós vamos fazer o treino, certo? Para a galera iniciante, intermediária. Uma quilometragem menor, mesmo desafio, mas assim, um cuidado especial, certo? Esse, especificamente, a gente voltou pro pessoal dos 21, porque a gente sempre tá movimentando, sabe? Então vai ter. Foi uma escolha assim, aleatória. Vamos fazer pro pessoal que já tem um preparo, pros 21, porque também é interessante a gente despertar alguns desafios, entende? A gente tem a proposta de fazer um noturno. Tem uns noturno, vai fazer um noturno em Taquaruçu com iluminação dentro das trilhas, já bolando já um. Então, para muita gente, eu liguei, ó, posso te ligar só para eu conseguir passar para você melhor assim como é o treino, como vai acontecer, mas para todo esse pessoal que eu pedi assim, ó, não guarda um pouquinho que a gente vai ter um treino para vocês. Então, só esperar um pouquinho que a gente vai fazer pensando, porque a gente sabe que assim, o incentivo, a importância do incentivo, a importância de você abrir as portas para uma boa experiência. E é justamente pensando nisso a nossa preocupação, que aquela pessoa ela tenha uma boa experiência, de repente, nos seus primeiros 15 quilômetros, numa serra. Entende? Então, esse agora vai ser para os 21, mas vamos fazer uma menor quilometragem para a galera que quer ter um preparo, que quer iniciar no treino. Boa. Para você que, então, não tem costume de correr esses 21 quilômetros, vai ter uma outra oportunidade, né, para vocês. Com então, certeza. Podem esperar. E para quem está apto a correr esses 21 quilômetros, o que a pessoa pode esperar desse treinão? De estrutura. Fala que eu já fazeria Tinha tá com a boca seca. Fala, eu aproveito de uma aguinha que vai descansar. De estrutura, de recepção lá, Então, de até mesmo altimetria. A altimetria, ela acumulada, ela vai sair, até divulguei um mapinha lá de 667, que é a média que vai dar. Tá, 21 quilômetros com... Bastante subida. A gente vai colocar um ponto... bastante subida. A subida é bem, né? É que, na verdade, assim, para onde você vai para Taquaruçu é subida, cara. É subida. Para onde você vai. Exceto o Vale Taquaruçu e o Vale do Mutum, que eles são planos. Que ainda tem subida. Que ainda tem subida. Ainda tem uns falsos planos e tal. E a gente vai colocar 2 pontos de hidratação, água gelada, normal, potável. Porém, uma pode ser alterada. A primeira... Levem sua mochila. Suas mochilas, obrigatório. Sua mochila. Pode ser até uma mochila de escola, com a estampa do Rio. Coloca uma garrafa de água. Coloca alguma coisa lá e vai com a sua mochila, porque, né, para facilitar até mesmo o seu desempenho. Talvez vai ser alterado esses 4 quilômetros que foi divulgado, talvez a gente coloque um pouco mais para frente, tá? Porque né, é a questão de logística nossa. E também outro ponto de hidratação, que é um ponto que a gente chama ponto de fuga. Por exemplo, a pessoa vai fazer os 21 quilômetros, no percurso 11 vai ter mais um ponto de hidratação que é dentro da cidade. Se a pessoa falar, não, estou apto para fazer os 21, beleza. Se não tiver, ela vai parar. Às vezes o cansaço já pegou, às vezes pegou e tal, ninguém sabe. Questão ali, então a gente colocou esse retorno para passar novamente na casa dos 21, nos 11, para passar novamente na cidade, que qualquer coisa que aconteça ali, às vezes deu uma dor, desconforto, não ficou legal. Já fica na cidade. Já fica na cidade. E aí a galera continua, vamos subir a roncadeira de asfalto. Vai pegar uma parte da trilha da Sobe Morro, isso ao contrário, e vamos descer, nisso passando por 3 mirantes para contemplar, tirar foto e tal.
lindo, que você vai ver de um lugar você vai estar no vale, e quando de repente você vai estar no outro vale. E no trail tem isso, né? Tipo, você não precisa ficar correndo o tempo inteiro. Não, Você não pode precisa. dar uma... Pode parar, dar uma exatamente. descansada e tal. Não tem exigência. Cara que for correr trail, ficar pensando em pace, meu irmão, pode esquecer. Vai pra pista da UFT, então vai pro asfalto. É outro clima, né? É outra vibe, né? E depois acaba acaba não, depois a gente entra na Cachoeira do Escondido, que é uma cachoeira lá que nem o povo do Taquaraçu conhece. Escondida mesmo. Escondida mesmo. E depois continua e vai para a cidade. E a recepção é café da manhã, né? Tem uma empresa, que a gente, né, que a gente fechou para dar fornecendo o café da manhã para os corredores. O espaço da Casa do Artesão é sensacional, gramado, muito arborizado, deitar, ficar ali de boa, curtir aquele, né? Vai ter uma música, não cervejinha gelada. Vai ter a cerveja o pessoal, gelada. O interesse bacana que na Casa do Artesão, para quem não conhece, eles têm o bar lá, então vai estar preparado lá com cerveja, energético, suco. Então a gente vai deixar ali tudo oferecido pra galera fazer a confraternização, né? Eu e o Rafael, a gente é conhecido como bastante pontuais com relação à nossa largada, 6h15, tá? Às vezes 6h15. 6h15 em ponto. Quem tá lá foi, quem não... Já aconteceu de muitas vezes a gente largar. Aconteceu uma coisa engraçada, foi na Taquaraçu Trail Run, não foi na Sobe Morro, a edição no final de ano, não lembro. De a largada ser 6h15, a pessoa chegar às 7h30 e falar, uai, já largou. Aí já corre que tu pega. Já tá voltando. Entendeu? Então, tipo assim, a gente pede para as pessoas realmente elas se prepararem com relação a equipamentos, a questão também de ser pontuais no horário, colocar um boné, colocar um óculos, porque a gente fala isso aí, boné é para proteger até mesmo de sol, como a gente já sabe. O óculos, porque às vezes passa por uma trilha, que vai ter um lugar de trilha fechada, um galho, alguma coisa, e pegar no antialérgico, tá? Antialérgico, e a gente fala bem assim, a trilha que a gente vai passar não tem bicho, maribondo, abelha, alguma coisa. Cara, mas não é isso. Eu não sei não tem... Né? Pode ser que construiu tá no meio do mato. No meio do mato. Então, tipo assim, leva o seu antialérgico. Maribondo ali é o que mais tem. Maribondo e tal. Repelente, né? Repelente e tal. Enfim, então é um momento de interação, um momento de curtição. De treino, de lazer. De treino, lazer. Não é nada pra nego sair doido, estourado, que nem os leopardos. Não é isso. É tranquilo, entendeu? E, Bruno, Rafael, assim, a pessoa que tá assistindo agora, tiver essa dúvida, né? Se perguntar, esse evento é para mim, esse evento não é, o que diferencia, assim? A pessoa às vezes corre 21 na cidade, mas tá com medo, assim, de preparo. Olha, se ele corre 21 km na cidade, ele tem um preparo. Ele tem um preparo para. Porque assim, a gente, né? No nosso filtro, o que eu mais pergunto? Eu falo assim, você tem o costume de correr essa quilometragem, já fez essa quilometragem? Às vezes a pessoa, já fiz isso no asfalto. No asfalto tem algumas subidas, alguns trechos, lógico, não se compara ao estradão, mas se pelo menos a pessoa tem um costume de realizar esse treino de 21, de 18, de 15, no asfalto, trail, mantendo um ritmo, certo? Ali constante. Então essa pessoa ela tá preparada para enfrentar o desafio. O filtro maior é geralmente para as pessoas que elas, às vezes, muitas pessoas me procuraram relatando que a experiência delas é com 10 quilômetros, 5 quilômetros. Então você já tem um salto muito grande, certo? Para a pessoa colocar isso, o 21 quilômetros na cidade, dentro do estradão, porque além da questão da quilometragem, você tem elementos no estradão que dificultam. Você tem a incidência de sol, você tem o mormaço, você tem as subidas, você tem a mata fechada que pode atrapalhar na respiração. Fez 5 km pra onde? 10 km pra onde? Não, fiz no plano, é diferente. 10 km da trilha então, diferente, tudo isso, e assim, a gente, quando faz os treinos, a gente tá pensando toda uma logística da gente manter um nível, tudo bem que ali, como o Bruno falou, ninguém tá ali pra se acabar acelerando, não, mas você precisa manter um nível do grupo. Um ritmo legal. Um ritmo legal, né? Para que você não se desloque muito, porque imagina, você tem um grupo lá na frente e a pessoa tá lá atrás já cansada, isso até psicologicamente é chato. Então até nesse ponto a gente pensa para que a pessoa ela tenha um conforto na corrida do trail, ou às vezes o que mais manda é o psicológico. Sim. É o conforto psicológico. Se cobrar demais. É uma coisa que... Então, assim, a pessoa que já tem um treino ali dos seus
15, 20, 21, seja no estradão, seja no asfalto, ela pode fazer tranquilamente, porque a gente vai manter um ritmo ali no grupo, vai ter as paradas pra gente esperar a galera, mas a galera chegou, a gente já prossegue, então a coisa ela vai começar junto e vai terminar todo mundo junto, entende? Então esse é o objetivo. E outra também é não se cobrar demais, né? Que tem gente que qualquer coisa vira uma ansiedade um dia antes, amanhã eu tenho que fazer. E o mesmo vai acontecer, por exemplo, no treino da galera iniciante e intermediário. Por isso que a gente colocou lá um nível intermediário avançado. Entende? Justamente para fazer esse filtro. Galera, não, eu corro bacana, já fiz os 21, já tenho meus treinos aqui, consigo. A gente vai fazer o próximo treino que vai estar lá. Iniciante, intermediário, que é justamente com a mesma preocupação da gente. É outro ritmo, é outro pique, é outro cuidado. Então vai todo mundo começar no mesmo ritmo ali, junto, e terminar também mais ou menos junto ali. E ainda tem vaga disponível? Tem vaga disponível, estamos com inscrições abertas. Mocó Eventos. Mocó Eventos. Underline Eventos, que é a nossa página lá, né? E a gente tá divulgando sempre ali. Tá entrando em contato diretamente com o Rafael, que é o Rafael que faz essa coisa mais da filtragem, também a realização de pagamento, Pix, R$50, baratinho. Cara, cinquentinha você quer que tu compra? Hoje em dia compra PF, entendeu? Então é só mandar mensagem lá no Mocó. Só mandar mensagem, entrar, o Rafael faz a filtragem. Qualquer dúvida, eu tô à disposição. Pode me ligar, entendeu? Então, assim, tô à disposição mesmo para responder, esclarecer as dúvidas. As informações ali, a gente está lançando o folderzinho de divulgação. Tem lá o terreno predominante, é estradão. A gente vai pegar uns trechinhos de trilhas, que foi uma das dúvidas que a galera... mas tem muita trilha, eu vou caminhar nas trilhas. O trecho de trilha que a gente vai pegar é muito pouco, é quase nada. Então, por isso que assim, o cuidado da filtragem, que o estradão, ele já sugere uma rodagem. Sim. Entende? Um ritmo um pouquinho mais avançado, porque ele sugere que você vai fazer uma rodagem ali, você vai estar constante no giro. A trilha não. Quando você coloca a predominância trilha, você já tem mais travado, travado, você já tem um outro tipo de ritmo e também uma outra contemplação, digamos assim. Você tá ali contemplando, você dá uma parada, tem uma queda d'água. No estradão é mais aquele negócio maçante, né? Que você fica ali naquele giro, enfim. Mas as informações estão ali no folder, bonitinho, informações de pagamento. E meu telefone também tá lá. E qualquer dúvida, pode entrar em contato à disposição. Perfeito. A gente já vai caminhando para o final aqui. Gostaria de saber se esse ano vocês ainda vão realizar mais algum evento, alguma prova, algum destaque. Né? A gente já está formatando já algumas provas, né? Inclusive tem algumas coisas que a gente já estou terminando, já elaborando alguns projetos lá para esses eventos que vai estar por vir. Já entraram em contato comigo a segunda edição da Sobe Morro. Para a gente vai ter a segunda edição da Sobe Morro. Bacana. Aí temos também que vamos voltar com a proposta de fazer a questão do circuito tocantinense, né? Que a gente já teve algumas reuniões, tem pessoas já até perguntando para nós como é que vai ser a natividade. Né? Deve ser muito legal. Não, a natividade rapaz, sensacional. Né? Só tem algumas coisas que a gente vai fazer agora, que é levantamento de custos, levantamento de ofícios, para poder lançar... Primeiro semestre agora ou no segundo? Provavelmente no segundo semestre, tá? Provavelmente não, no segundo semestre. Já não dá mais tempo pelo formato de prova que a gente quer fazer, que é a de natividade. Que, inclusive, a gente está indo para lá por agora, mais para frente. O circuito que você fala é porque a primeira prova que a gente fez em 2019, lá ela no circuito. Ela foi aqui em Palmas, aí teve também Taquarussu Grande e depois teve Natividade. Ela ia ser rotativo. O objetivo do nosso circuito é Taquarussu, Lajeado e Natividade. Isso aí seria o circuito tocantinense. Aí primeiro agora ser Natividade, aí depois vai estar por vir. Por quê? Eu vou ter que dar uma pausa aí de maio até junho, porque vou para minha segunda neném. Olha só, parabéns aí. Entendeu? A Olivia tá no forninho já. Já tô com um ano de 2 anos e meio, agora vindo a outra aí em maio. Aí depois eu paro a fábrica. Aí dá uma pausa aí para em julho a gente continuar. E depois tem a Taquarussu Trail Run, que é um formato de prova, que é uma prova que a gente... Também no segundo semestre. Segundo semestre. Basicamente, primeiro semestre é agora o treinão,
Provavelmente vai ter mais outro treino que é para esses iniciantes. Vai ter. E vamos já dar início às aberturas de inscrições para Natividade. Que Natividade a gente também fazia um circuito que era de 12, 24 e 36 no mesmo percurso. Só que agora a gente vai colocar só... linda. Natividade é sensacional. Você sobe, você já sobe na cidade do lado de uma cachoeira. Né? Só que a gente vai tirar esse modelo de prova de circuito. A gente vai colocar só 12 quilômetros e estamos indo para lá agora para fazer uma quilometragem maior. Provavelmente uma de 25 a 35 quilômetros. Porque a gente não mapeou ainda ela. Mas a gente precisa mapear o quanto antes para a gente poder fazer justamente a abertura de inscrição, levantando o custo para ter a de natividade. E aí aí no segundo semestre estreita, sobe morro junto com a Taquarussu Trail Run que a gente finaliza. Né? Então... E o ano que vem, quem sabe, né? No ano que vem a gente tá querendo dar um passo um pouco maior aí para fazer uma coisa. Isso aí vai deixar. Pode dar um spoiler pra deixar mais lá na frente. Mas tem uma galera que tá fazendo provas, que vai vir aí agora a do Edion. Tem agora, acho que lançaram uma ontem. Eu nem vi. Uma lá, não sei o que, B2, B não sei o que, não lembro. Lançaram um aí, né? E também fizeram um agora que vai ter em maio também. Então, cara, tá complicado fazer prova aqui em Palmas. Eu não sei se as pessoas estão com a visão que acha que prova é para ficar rico ou se realmente estão fazendo por amor. Né? Por enquanto, eu e o Rafael tá fazendo por amor. Né? Mas brincadeiras à parte, mas isso aí é até bom, porque... É bom e ruim, porque eu e o Rafael, a gente quer fazer um negócio aqui, não pode por causa dessa data. É mais que movimento, mas o calendário apertado. Mas a gente respeita as provas das pessoas, cara, os calendários. A gente, não vamos colocar isso aqui não, porque... Tanto que a gente mudou a data. Mudamos a data para essa do treinão. Ia acontecer antes. Respeitando datas, lógico, né? Porque a gente quer público na nossa, mas também a gente não quer prejudicar do outro, porque o cara já lançou o calendário primeiro. Então a gente respeita muito isso. Então, para os organizadores de prova, respeita as nossas também. Então, boa, vamos ter 3 provas aí legais. Cara, o Mocó Eventos, ela tá vindo com muita proposta legal. Então, se daqui para lá eu e esse daqui não se matar. Então a gente briga antes da prova de natividade, não. Verdade. A gente tá lutando a gente tá lutando pela estrutura, né? Tem muita coisa que a gente precisa melhorar a nossa estrutura também, até também o poder público apoiar também, porque a gente vem com a proposta de promover saúde, cara, qualidade de vida. Tem muita gente que, poxa, tem gente que me abraça, pelo menos o Rafael não passa muito por isso, porque o Rafael fica mais na parte da diretoria voltado para percurso, eu que estou mais ali à frente, ali na organização, que eu falo de contato, né? De contato. Tem gente que fala, por causa de você, fala bem DG, por causa de você, por causa de vocês. Vou falar você porque chega no primeiro contato, mas é vocês e tal. Eu saí do sedentarismo porque eu lembro de uma prova que você fez lá não sei onde no passado. Eu fui lá para ver meu amigo e eu tava levando a cerveja. Pô, isso é muito legal, isso é que nos motiva. Então é isso aí, pessoal. Mocó Eventos, fica por dentro de nossa página. Tá aqui meu parceirão aqui. Meu parceiro e amigo Rafael, né? Então, mais uma vez, bom te ver assim, magro, sadio, bonitão. Então, é isso aí. Agradecer demais a presença de vocês, Bruno, Rafael. Valeu. Para finalizar aqui, agora o Rafael, o Bruno já deixou deixar uma mensagem pro público, para quem está assistindo. Essa câmera é essa aqui. Tá. A gente queria agradecer, né, com o Mocó Eventos, queria agradecer essa oportunidade. Eu acho que, como falei no início, é muito válido esses espaços para a gente poder falar de corridas, de falar do que gosta, falar dos projetos. A gente enxerga isso como uma porta para não só a divulgação dos eventos em si, mas como uma promoção do incentivo. Né? As bandeiras que a gente levanta nos nossos eventos e naquilo que a gente realiza dentro de Taquarussu, aqui em Palmas, são bandeiras bem genuínas, porque é aquilo que a gente acredita mesmo. É o turismo esportivo, é a promoção de saúde, certo? O Brunão, ele começou no esporte, como ele bem falou aqui, para melhoria de saúde. Eu também comecei no esporte, sempre com a preocupação da saúde, certo? Seja na bicicleta, seja na corrida, eu tomo mas é até saudável. É equilíbrio. É até saudável, né? Se tomar uma
long neckzinha geladinha ali, até repõe Mais uma caixa. Até uma caixinha, esse é o limite. Mas, assim, é genuíno, sabe? A preocupação com o bem-estar nos nossos eventos. Então, essas bandeiras que a gente levanta, elas são a base de todo o projeto que a gente faz de provas, de desafios. A gente leva para as empresas isso. A gente busca que as empresas... o nosso discurso é: você quer associar a sua marca com esse movimento, com o movimento do esporte, da saúde, do bem-estar, do turismo. Então, acho bacana que a gente possa discorrer sobre esses temas nesses espaços. E a nossa função, o nosso interesse é justamente em promover cada vez mais o esporte, não só através dos nossos eventos, mas através de ações particulares, dos nossos treinos, das nossas filmagens, dos nossos stories em redes particulares, que as pessoas vejam, que as pessoas se interessem, despertem curiosidade e que elas consumam, sabe, o turismo, abrace a causa. Então, é isso o nosso objetivo. A gente gosta muito de poder falar sobre isso, então eu acho muito importante. Aproveitando a fala do Brunão, continuem com isso aqui, porque é muito bacana. Tragam nutricionista, como o Brunão falou, atletas, gente que possam somar com informações. Na verdade, bacanas. A corrida tem esse leque de profissionais, né? Justamente. Leque de oportunidades também. A abrangência é muito grande. Então, sim, eu tenho certeza que as pessoas assistindo, elas anotam um nutricionista falando aqui uma dica de um pré-treino, de um carboidrato interessante, um educador físico. E também tem isso, que a gente também nem tem gente que nem sabe qual é a alimentação adequada para o seu tipo de corrida. Exatamente. Né? Tem gente que sai na doida aí. Então, tal, um educador físico, um professor de assessoria. Então, são pessoas que têm muito a somar, sabe? Sim, com o esporte e com essas formações. Então, a gente, para encerrar, só tem a agradecer a oportunidade e pedir para as pessoas seguirem nossa página também, Mocó Eventos. Mocó Eventos. Segue a gente. E é Mocó, não é Moco não, tá? Tem um acentinho ali. De Moco mata nós, meu. Mas segue a gente, tudo que de informação, de evento, seja treino, seja desafio, seja prova, nós estamos divulgando lá, tá bom? E qualquer dúvida, nossos canais estão abertos, o WhatsApp, o próprio chat da Mocó Eventos. Qualquer dúvida, só entrar em contato, a gente tem o maior prazer de receber. Perfeito. Bom, agradecer mais uma vez a presença de vocês, parabenizar pelo projeto muito bacana que vocês estão realizando, né? Levando essa galera aí da cidade para a serra, né? Para as trilhas, né? E é um bom incentivo mesmo para quem quer começar e não tem a oportunidade, não vê a oportunidade, né? Então, parabéns pelo projeto, muito legal. Valeu. Obrigado. E tamo junto, precisar da gente aí, tamo junto também, demais. Muito projeto bom pra mim aí. Boa, valeu. Fechou. Pessoal, você que ficou até agora acompanhando a gente, mais uma vez, inscreva lá no canal do YouTube. Se você está escutando pelo Spotify, segue a gente aí também. E para você que quer acessar nossas redes sociais também, pelo Instagram, Holy Run. E valeu, muito obrigado e até a próxima.